Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já viu aquele filme Como se Fosse a Primeira Vez? É a história de uma moça que sofre um acidente de carro muito grave. Está ela e o pai quase não se feriu. Eles batem numa vaca, né? É até engraçada a história, o princípio da história, porque a preocupação dela quando ela acorda do coma é saber da vaca, e toda vez que contam a história para ela, ela pergunta da vaca, né? Se a vaca sobreviveu. Mas enfim, ela tem uma lesão cerebral e aí ela parou no tempo. Ela vive todos os dias, repete o mesmo dia todos os dias. Ela dorme e acorda num determinado dia, que é o dia do acidente, que é o dia do aniversário do pai dela, se não me engano, né? Mas o pai, o irmão e a dona lá da lanchonete, onde ela vai todos os dias tomar o café da manhã e come waffles e faz casinhas de waffles, né? Todo dia, embora tenha alguma variação no que ela faz, todo dia é a mesma coisa e é aquele dia. Então eles têm lá o mesmo jornal todos os dias, com a data do dia, para ela não levar um choque, porque eles que já tentaram contar para ela e ela entra em choque, e aí conta no outro dia, ela não esqueceu de novo, começa tudo de novo. Uma condição interessante, né, da gente refletir. E aí o rapaz, que numa área de turismo, se aproveita das turistas para passar um tempo, para namorar, e depois conta uma história mirabolante para ela, às vezes ele é agente secreto, às vezes inventa uma história para desfazer o relacionamento. E a mulher com quem ele ficou tem que ir embora, não é dali, então ele não se envolve com pessoas do local para não ter um relacionamento duradouro. Então, primeira condição dos dois, né? Focados no dia, no momento, ela por uma questão patológica, de saúde, né, de comprometimento, não consegue sair daquele dia. E ele, por uma questão emocional, não consegue se envolver em relacionamentos duradouros. Então ele aproveita aquele momento, a novidade. Então tudo para os dois é novidade. E aí um dia ele conhece ela e se apaixona. E aí começa a jogar cantadas para conquistá-la todos os dias. Descobre a patologia e continua vivendo isso. E é maravilhoso no começo. É novidade. É tudo novo, aquele encantamento do primeiro beijo, do primeiro encontro. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, tem dia que o plano dele não funciona, né? O pai e o irmão não gostam muito da situação, ele tenta contar, ele vê que não adianta nada, é muito sofrimento, no outro dia não funciona, e vai seguindo o tempo. Ele, mesmo com a resistência de não querer se envolver, acaba se apaixonando. E se apaixonando, ele quer uma continuidade, começa a ter aquele desejo de que aquela história, daquele momento, dure para sempre. Ela, mesmo com a fala dos médicos, do médico que acompanha ela, do pai, mesmo com medo dela, ela fala assim, como que eu vou ficar com você? Aí amanhã ou depois eu apareço grávida, eu olho para minha barriga, como assim eu fiquei grávida? Porque não guarda a lembrança. Então todo dia seria o susto, e ela não conseguiria viver com aquilo. Acontece até deles dormirem juntos numa determinada cena. Quando ela acorda de manhã que vê ele na cama, ela ataca ele, porque é um invasor, ela não conhece, ela não lembra que conhece. Então acaba se afastando dele, pensando nesse comprometimento, inclusive da vida dele, porque aí a vida dele parou em função daquele conquistar ela todos os dias, começar de novo, isso dá tempo, dá trabalho, precisa de muita energia e ela não quer condenar ele àquela vida. Então ela decide apagar ele da vida dela, tem um diário, apaga o diário, para não lembrar mais e se afasta dele. E ele, sofrendo muito, mas decide que ele tinha um sonho de viajar lá com o barco dele e decide fazer a viagem. Mas aí o pai dela vai lá se despedir dele e dá uma fita, umas músicas que lembrava muito ela. E fala para ele, porque uma das características do relacionamento é que depois que ela conheceu ele,
ela é pintora e ela pintava cantando, que era o retrato da alegria dela estar bem, era ela estar cantando. E o pai fala isso para ele, fala, ela tá lá, né? Ela se internou, mas ela ainda canta. E aí ele sai com o barco ouvindo aquelas músicas e chora, 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 fala assim, fica bravo com o sogro, né? O possível sogro. Que, você me deu isso para eu poder sofrer mais, né? E aí de repente ele lembra, não, peraí, ela canta, tem alguma coisa. Ele volta correndo, vai até o lugar onde ela está internada. Ela não lembra dele, não conhece, ele tenta se apresentar de novo. Mas aí ela leva ele até uma sala dela, onde ela pinta vários quadros, e ele está lá em vários quadros. Porque em algum lugar da mente dela, mesmo a memória do dia anterior tendo se esvaído, o amor tinha permanecido. E eles encontram uma saída, um jeito de continuar com aquele relacionamento juntos. Então é muito interessante, né? E pensando nesse filme, eu fiquei refletindo sobre a durabilidade das coisas, né? Porque eles começam com uma ação de viver aquele dia, aquela paixão da conquista, como se fosse a primeira vez. Então ele beija ela 500 vezes e ela reage, o nosso primeiro beijo, é a novidade da coisa. Mas aquilo não tem uma continuidade. E depois, com o tempo, surge a necessidade da continuidade, né? De dar um rumo para aquela história, de fazer durar. As nossas ações na vida, principalmente na área da assistência social, na maioria das vezes elas começam assim. O dia, resolver o problema de hoje, dar o alimento, fazer um primeiro contato, até na abordagem, né, dar o bom dia, perguntar o nome, no segundo dia repetir o nome. Às vezes a pessoa que foi abordada não lembra da gente, ou às vezes a gente não lembra da pessoa, né? A gente tem esses lapsos de memória também. Mas quando a gente se coloca nessa situação de reconhecimento, de fazer alguma coisa, né, começa a surgir o desejo da continuidade. O desejo de que aquela primeira ação dure por mais tempo. Você dá o prato de comida hoje, vou lá e levo o marmitex hoje. E aí eu começo a pensar, e amanhã? O que será que essa pessoa vai comer amanhã? Será que eu consigo levar de novo? Se é uma ação entre amigos, que faz uma vez por mês, né, faz eventualmente, e o depois como é que fica? Eu fiquei tão feliz, eu levei um monte de roupa, eu vi aquelas pessoas distribuírem as roupas entre elas, vestirem, aquele sorriso de agradecimento. Voltei para casa feliz da vida. Aí passou um tempinho, eu começo a pensar, será que aquela pessoa que recebeu a roupa ainda tem? Será que ela está precisando? Quando a gente se sensibiliza realmente com a situação, vem junto essa necessidade de fazer mais alguma coisa, de dar continuidade. Se a gente trabalha na área social, trabalha com as pessoas em situação de vulnerabilidade, trabalha com CCA, complementação escolar, que é aquelas crianças e adolescentes que não têm com quem ficar em casa, e aí vão para o serviço para ter um cuidado, para ter um olhar, para ter uma convivência, para aprender alguma coisa. Se a gente trabalha no núcleo de convivência de idosos, que os idosos estavam sozinhos em casa, não tem atividade, não tem um cuidador, não tem uma pessoa que fique com ele ali, e aquela solidão está fazendo mal. Então ele vai para o núcleo de convivência para fazer atividades, para conviver com os outros idosos, para buscar uma alegria, um aconselhamento, um companheirismo. Se a gente participa de qualquer outro serviço da área da assistência, num primeiro momento o que a gente está dando é uma esmola. É uma coisa imediata, momentânea. Mas e depois? E como que eu posso transformar esta esmola numa coisa que dure para sempre? O que eu posso inserir nessa história, nesta convivência, nesta ação que eu estou fazendo para que aquilo transforme a vida? Porque o que é uma esmola
durar para sempre. É ela fazer uma diferença na vida da pessoa, e não a diferença daquele momento. A diferença de você suprir a necessidade básica de alimento, a necessidade básica de acolhida, a necessidade básica de um primeiro atendimento. Não. É você pensar na transformação daquela vida de alguma maneira, de fazer a diferença, de, no mínimo, a pessoa se sentir olhada. Quando você dá a ação a primeira vez, o alimento, a roupa, a acolhida a primeira vez, a pessoa ainda não se sente visível. Ela se sente naquele momento que você deu a coisa, mas ela tem a sensação de que ela vai continuar invisível depois. Quando você chega da segunda vez, e se você lembrar o nome dela, isso é fantástico, aí ela começa a se sentir uma pessoa. Se você chegar da terceira vez e lembrar o nome dela e uma história que ela te contou, você parou para ouvir e você se referiu àquela história, aí ela vai se sentir ser humano de novo. Então, o transformar a esmola numa coisa duradoura é transformar uma relação que começa no olhar, que começa num sorriso, que começa numa determinada situação, em alguma coisa para se contar na vida. E quando você transforma em alguma coisa para se contar na vida, você começa a despertar o desejo de, além de contar, mudar alguma coisa. Então, dar uma esmola que dure a vida inteira é dar sentido, dar visibilidade, é dar uma ferramenta para transformar a vida. Aquela pessoa que estava se sentindo um nada, eu nem existo, eu sou invisível, eu não tenho nem nome, de repente ela começa a se sentir uma pessoa. E se sentindo uma pessoa, ela começa a despertar os desejos que ela tinha enterrado lá no fundo. Porque assim, eu estou numa condição de situação de rua, eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu não tenho parente comigo, eu não tenho um ombro amigo, né? E eu tenho que me acostumar com essa vida. Se eu ficar pensando que eu não tenho no que eu poderia ter, sem ter nenhuma ação, nenhuma perspectiva, aquilo vai me dar revolta, eu vou enlouquecer e eu não vou suportar essa dor. Aí se enterra na bebida, se enterra na droga ou até se suicida. Deixa de se cuidar, né? A pessoa sabe que ela é diabética, que ela não pode, que ela tem que se cuidar, mas ela deixa para lá. Ela sabe que ela é hipertensa, mas ela deixa para lá. Ela sabe que ela tem um problema que precisa ser cuidado, mas ela deixa para lá. E por que deixa para lá? Porque as coisas vão perdendo a importância. Aí você dar importância dá significância. Encontrando uma significância, um significado, começa a despertar o desejo. E a gente só consegue transformar, influenciar a vida de alguém, né, se a gente conseguir despertar o desejo. Então é muito difícil, né? Porque às vezes o desejo é superficial. Ah, eu quero deixar a dependência química. Mas só o desejo não resolve, precisa de ferramenta, precisa de apoio, precisa ter mecanismos para suprir aquilo. Porque o que causou a dependência? É uma dor interior que pode ser ou não patológica, pode ser ou não emocional, mas é alguma coisa ali que está incomodando e da qual eu quero fugir, da qual eu quero sair. E aí eu começo, tipo a dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, por que eu tenho uma dor de cabeça? Porque alguma coisa no meu corpo está gritando, está dizendo que não está legal. E aí eu não dou atenção para aquilo. Eu vou lá e tomo analgésico, a dor de cabeça melhorou porque eu empurrei uma coisa que é para forçar, e às vezes nem passa. No meu caso, por exemplo, não passa. O analgésico não resolve. Aí no outro dia eu tô com dor de cabeça de novo. Por exemplo, eu estava no serviço, eu gosto muito da área da assistência, né? Mas chega uma hora que a gente fica saturado. É quando a gente percebe, começa a refletir, que a gente tem que se cuidar. Teve um período que eu estava estressada por umas outras coisas, né? Por questões de saúde mesmo. E o trabalho me sugava muito. E estava muito difícil aquele dia a dia. E aí eu começava a segunda-feira, bem, eu nunca tive a síndrome da segunda-feira, não quero ir trabalhar, não. Para mim, tranquilo, sempre gostei de trabalhar, então segunda-feira estava legal. A terça-feira eu estava com gás ainda.
Quarta-feira, enxaqueca. Toda quarta-feira, enxaqueca. Às vezes, como eu sentia, eu tô com dor de cabeça, que dia é hoje? Quarta-feira. E aí tomava o remédio para enxaqueca, e na quinta-feira eu tava com o que eu chamo de ressaca da enxaqueca. Porque aí você fica com o restante da dor, o resquício da sensação de dor, junto com o remédio que derruba e dá aquela dormência, né? Deixa letárgico. Então era já a ressaca da enxaqueca. E aí na sexta um cansaço extremo. Passava o sábado, domingo em casa, fazia minhas coisas em casa, eu estava bem, escutava minha música, beleza. Chegava na segunda-feira bem, quarta-feira enxaqueca de novo. Isso se estendeu por muito tempo, tanto que aí eu fui fazer acupuntura e eu fazia acupuntura na quarta-feira, que era para aliviar a enxaqueca. E melhorava um pouco, então na quinta eu não tinha tanto sintoma de ressaca, de enxaqueca, porque eu não tomava tanto remédio. Na sexta eu estava um pouco melhor e fui melhorando. E aí, o que eu comecei a perceber? Falei, vamos pensar por que a enxaqueca é na quarta-feira. Não tem uma coisa específica da quarta, uma reunião, uma coisa que me aborrece. Não, era o cansaço. A minha energia dava para 2, 3 dias no máximo. Depois aquilo começava a pesar. E aí, eu diminuí o ritmo da segunda, da terça, eu fui fazer acupuntura na quarta, até ir diminuindo as crises de enxaqueca e resolver esse problema. Então, no momento imediato paliativo, remédio, né? Depois descobrir o porquê e despertar em mim o desejo, porque ficar com dor é muito ruim. Então, eu tenho que resolver isso. Eu não quero ter enxaqueca toda quarta-feira. O que eu vou fazer? E aí eu tive uma mudança de vida, de atitude, até de alimentação, para resolver o problema das enxaquecas nas quartas-feiras. E o primeiro momento que a gente faz uma ação com o usuário é isso, né? A visibilidade, a detecção do problema, aí você desperta nele o sentido de identidade, de visibilidade, aí ele começa a perceber que tem alguma coisa que precisa ser resolvida, que ele precisa fazer algo mais, e aí a longuíssimo prazo, porque o filme lá, como se fosse a primeira vez, dura bastante, é um tempo longo, até eles encontrarem uma saída, e o final do filme, então, passaram-se muitos anos, né? Quando eles encontraram um mecanismo de resolver aquela situação imediata dela não ter memória, como dar continuidade naquilo, né? A solução veio a longo prazo. E para os nossos atendidos da área social também. Quando é um serviço que não é de acolhimento, CCA, núcleo de convivência, você consegue um pouco mais rápido porque a pessoa já está preservada na sua identidade. Ela não está fora da família, ela não está com os vínculos rompidos, né? Ela tem minimamente ali um local de moradia, mesmo que seja precário, está com a família. Tá? Então ela tem alguma assistência, algum apoio familiar ou de um grupo, né? E ela está buscando uma complementação. Quando é um serviço de acolhimento, que são os albergues, os centros de acolhida, né, de idosos, de famílias, é mais complicado, porque aí a pessoa já não tem mais essa estrutura inicial. Foi tudo rompido. Ela está começando mais de baixo ainda, do sozinha, do solitário. E aí, esse primeiro atendimento, que pode ser caracterizado como esmola, assim como aquilo que a gente dá na rua, ele precisa ser continuado, ele tem que ter degraus de evolução para ter uma resolução a longo prazo. Para essa ação ter uma resolução a longo prazo, tem que ter a visibilidade, tem que estabelecer o vínculo, tem que ter um plano. Não adianta você estar lá sem saber o que você quer depois. Eu vou dar o prato de comida hoje, amanhã eu vou lá dar o prato de comida, depois de amanhã eu vou dar o prato de comida e eu vou ficar dando prato de comida indefinidamente. O que aconteceu com esse prato de comida que você deu? Resolveu o problema de hoje. O problema imediato é esmola. Eu vou lá e faço campanha e dou a blusa. Ou eu dou alimento na igreja para fazer a cesta básica que alguém precisa, mas eu não sei nem quem precisa. Tem um grupo lá que faz, que resolve. Legal, a gente precisa dessas ações também. Mas essa sua esmola não vai transformar o mundo. Não vai transformar a vida das pessoas. Não vai durar a vida inteira. É aquele momento. Se aquilo vai transformar a vida da pessoa, não vai ser através de você que doou o alimento. Vai ser através da pessoa que arrecadou o alimento, foi lá, conversou, entregou
E provavelmente voltou uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para ver como é que está aquela família, para ver como é que está aquela pessoa. Aí ela está fazendo a esmola a longo prazo, para durar uma vida inteira. Então, que tipo de esmola você quer dar na sua vida? Que tipo de esmola você quer dar? Você quer dar o dinheiro? Aquele que passa por você e pede uma moedinha e você dá e isso está bom para sua consciência? Tudo bem, está bom para a consciência. Mas quem trabalha na área da assistência social não pode dar só essa esmola da moedinha, só a esmola do prato de comida. A gente tem que ter objetivo claro, tem que ter trabalho em equipe, tem que ter ferramentas de trabalho, tem que se interessar em criar vínculo com a pessoa, em saber a história, em ver as necessidades, porque o João precisa ser alfabetizado para conseguir um emprego. E conseguindo um emprego, ele consegue, minimamente, para uma casa dele. O José, ele está na dependência química. Ele vai precisar de um suporte psicológico, ele vai precisar de um suporte de saúde, porque não é uma coisa isolada, não é só parar com a droga. Tem a causa do porquê que entrou naquela situação e tem as consequências. Como que eu vou trabalhar com isso? O Alfredo tem a questão do alcoolismo. Por que ele entrou no alcoolismo? É uma questão genética? É uma doença? Ele entrou por causa de uma depressão? Por causa de uma tristeza muito grande? Por não ter referência familiar? Por não ter perspectiva? Então eu preciso saber da história dele para poder dar um encaminhamento adequado. Aquela família que está lá no meu serviço, por que ela está lá com as crianças? Tem conflito entre eles que precisam ser resolvidos? Ou é uma questão só de moradia? Eles foram despejados, estava desempregado, não teve para onde ir. Então, se eu conseguir pôr as crianças na escola, se eu conseguir dar uma possibilidade de trabalho para o marido, para a esposa, para os companheiros, eu resolvo aquela situação? Provavelmente. E se eu entrar em contato com a família deles? Porque eles têm vergonha de pedir o apoio da família. Se eu entrar em contato com a família, será que eles conseguem voltar e conviver? Será que a família pode dar um suporte? Às vezes eles têm vergonha que alguém ajude. E eu vou ter que conversar com eles para eles perceberem naquele momento que eles podem sim aproveitar aquela ajuda, aquele momento, aquele vínculo e depois retribuir de alguma maneira. É uma via de mão dupla. Então é só uma conversa. Então é uma questão da gente saber realmente aonde a gente está pisando e aonde a gente quer chegar. E ver as pessoas. Dar visibilidade e fazer com que essa visibilidade se torne em ação, em esmola que dure para a vida inteira, que transforme a vida das pessoas. Então é um filme interessante para a gente refletir, fora da história de amor romântica, bonitinha, mas ela tem a questão dos perfis das pessoas. Tem muitas pessoas que vivem o hoje e não estão nem aí nem com ontem, nem com amanhã. Eu quero saber de hoje. E tem as pessoas que querem construir uma história que dure, que eu possa contar depois, que tem evolução. Então é isso. Se você não assistiu esse filme, eu convido você a assistir, como se fosse a primeira vez. E se você já assistiu, assiste de novo com esse olhar, pensando não na história romântica, mas na questão dos nossos relacionamentos sociais. Você que é da área da assistência precisa buscar ferramentas fora do seu mundo e muitas vezes falar de um filme, falar de uma música é a maneira de estabelecer vínculo, é a maneira de se aproximar da pessoa. Você não precisa só chegar e dizer, me conta a sua história, ou você contar a sua. Às vezes a pessoa não está com vontade de contar a história. Pode começar por outro caminho. Quando a gente quer conversar com as crianças, o que a gente faz? Conta uma historinha e depois relaciona com a vida. Os nossos usuários da rede socioassistencial não são diferentes, E quão legal é, às vezes, você ouvir uma historinha e dar um outro sentido a ela. Então eu convido você a assistir esse filme, como se fosse a primeira vez, e vou pedir que você coloque aí nos comentários o que você descobriu, você em relação a você e ao que você faz assistindo esse filme. Qual foi o insight que ele te deu, a ideia
que ele te deu, tá bom? Tô esperando esse comentário. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Temos 2 e-books aí que você pode baixar para refletir um pouco mais também sobre a área da assistência, sobre as ferramentas de trabalho, tá bom? Espero o seu comentário. Até a próxima!